Estão os irmãos na paz do Senhor? Amém. Vamos colocar em pé, vamos fazer a recomendação para nós darmos início. Senhor Robson, levar Deus em oração. Deus, é pelo poder que é no teu santo e glorioso nome, Jesus de glória, meu amigo fiel, verdadeiro Espírito Santo, estamos aqui reunidos para te louvar, te glorificar, te bendizer e te exaltar, Deus Santo e poderoso, pelo poder que é no teu santo e glorioso nome, ó Pai. Abre o nosso entendimento, revela-nos o teu querer, a tua vontade. Toma, Senhor amado, de uma forma sobrenatural a vida do teu servo, pastor Domingos. Usa ele de uma forma sobrenatural, tira todo o embaraço, todo impedimento. Não permita que nada venha impedir do Senhor operar, do Senhor trabalhar, do Senhor manifestar o teu poder, com a tua graça sobre cada um de nós, ó Pai. Eu creio, Senhor querido eterno, que diante do Santo de Israel, desse estudo, Senhor, Senhor, o nosso entendimento vai se abrir e o seu nome vai ser glorificado para todo sempre, ó Pai. Espírito Santo, tenha liberdade, trabalhe no nosso meio, nessa casa, o Senhor tem liberdade para fazer segundo o teu querer e a tua vontade. Opere e trabalhe, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Os irmãos possam se sentar. Glória. Amados, dentro desse curso de 12 semanas que nós estaremos aqui, embutido nesse curso há um estudo panorâmico da Bíblia. Nós vamos pouco a pouco desenvolver. Nós vamos falar dos impérios mundiais bíblicos que está contido na Bíblia. Nós vamos falar da história de Israel. Nós vamos falar de para quê? Para que quando for analisar um texto, sabe qual é o contexto desse texto. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem são os samaritanos? Quem pode falar para mim quem são os samaritanos? Biblicamente. Uma mistura. Uma mistura. Então, para que nós entendamos dos samaritanos, nós temos que entender de onde se originou os samaritanos. Vou dar um exemplo. Aí a Bíblia em Gênesis vai começar a falar sobre Adão, não é isso? Então vou resumir. De Adão para Noé são 10 gerações. De Adão para Noé, 10 gerações. Por volta de 1056 anos, essas 10 gerações. De Adão a Noé, grave isso, 10 gerações. Existe um mistério que talvez vocês não tenham ouvido falar, ou algum ouviu, isso não é muito difundido. Cada dessas 10 gerações tem os nomes da sucessão dessas gerações. E dentro desses 10 nomes existe uma mensagem de Deus para a humanidade. Vou dar um exemplo. Adão representa homem. A tradução do nome de Adão, na sua essência, homem. Depois de Adão veio Sete, que representa, que significa determinado. Depois de Sete veio Enos, que representa mortal. Depois de Enos veio Cainá, que tem o significado desgraça, pena, aflição. Depois de Cainá veio Maalalel, que quer dizer o Santo Deus. Depois de Maalalel veio Jered, que quer dizer descerá. Jered, quer dizer descerá. Depois de Jered veio Enoque, que quer dizer ensinado.
Depois de Enoque vem Matusalém, que quer dizer sua morte trará. Depois de Matusalém vem Lameque, desesperado, sem esperança. E depois de Lameque, Noé, que quer dizer descanso, conforto. Então, das 10 primeiras da linhagem de Adão a Noé, 10 gerações. Cada geração, o representante de cada geração, o seu nome tem um significado. E se juntar todos esses nomes, se compõe uma frase assim, ó: ao homem, que é Adão, né? Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso. Se pegar esses 10 nomes, tem essa mensagem. O significado desses 10 nomes agrupados dá essa mensagem. Onde que é isso? Não é o meu nome. Entenderam? Então preste atenção, isso é uma peculiaridade. De Adão a Noé teve 10 gerações. Essas 10 gerações, representadas aqui pelos seus representantes, o significado dos seus nomes dá uma mensagem. E a mensagem, agrupando na ordem cronológica dela, dá assim: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso. Então, quer dizer, Deus usou 10 gerações para trazer uma mensagem para a humanidade. Aleluia. Pastor, ao homem está determinado mortal penalidade, mas ao santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso. Agora, colocando os nomes, ó: Adão, ao homem. Sete, determinado, está determinado. Enos, mortal. Ao homem está determinado mortal. Cainá, penalidade. Malalel, santo Deus, mas o santo Deus. Jered, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado e sem esperança. Noé, descanso e conforto. Então junta esses 10 nomes, dá essa mensagem. Se você entrar no Google, você coloca lá no Google para vocês verem isso, aí, agora pesquisando fica mais fácil, porque você já sabe. Você vai lá, mensagens das 10 primeiras gerações, aí vai dar isso aí. Mas poucas pessoas exploram essa verdade. Amém? Amém. Então, de Noé a Abraão, tem mais 10 gerações, 531 anos. Você já viu alguém glorificar Deus? Ah, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Interessante. Abraão casou com uma mulher estéril, né? Sara. Isaac casou com uma mulher estéril, Rebeca. Jacó casou com uma mulher estéril, Raquel. De 3 mulheres estéreis, Deus fez o quê? A nação de Israel. Amém? Jacó teve 12 filhos. De 12 filhos, 10 se transformaram em tribo, né? E 2 netos também, Manassés e Efraim. Então as 12 tribos de Israel os 10 filhos de Jacó, junto com 2 netos, Manassés e Efraim.
Aí, se você vai vendo, que quando chegou, por ocasião de Jacó, ele tinha um filho preferido. Qual era o filho preferido? Benjamim, José. Por ele ser preferido, seus irmãos o odiavam. Pelos seus irmãos odiando ele, venderam ele como escravo. Como escravo, foi parar no Egito. Estou resumindo. No Egito, Deus o exaltou e colocou ele como governador do Egito. Então, José estava no governo do Egito. Quando houve fome na terra, a sua família foram buscar alimento. Ele acabou se fazendo conhecido pelos seus irmãos. E a família dele, que estava em Israel, foram morar no Egito. 66 pessoas. José ficaram ali numa região separada, não se misturava os egípcios. Depois de muitos anos, José morreu, a sucessão faraônica foi vindo, e o faraó não sabia a história de José, viu que tinha um povo que não eram os egípcios, escravizou esse povo. Entre a ida desse povo, desses 66 pessoas, até a libertação da escravidão, 430 anos. Depois de 430 anos, Deus levanta um libertador, que chama Moisés. Entra na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida? Não. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Existe uma revelação nisso. Aí a Bíblia vai dizer porque ele bateu na rocha, né? Feriu a rocha. Mas na realidade, se você for ver, biblicamente falando, Moisés não poderia, ele transgrediu, ele não poderia entrar na terra prometida, que representa a graça, porque Moisés representava a lei. E na lei não dá para na lei entrar na graça. Entendeu? Quando ele entrou, Moisés viu a terra prometida, não entrou Josué. A partir de então, teve um sistema de governo quando eles entraram na terra prometida. Como chamava esse sistema de governo? Teocracia. Não tinha rei. Deus levantava juízes para julgar as causas das nações. E teve 13 juízes. O primeiro com o nome de Otoniel e o último com o nome de Samuel, que todos nós conhecemos. Tem muita história, textos bíblicos de Samuel. Quando chegou no contexto de Samuel, o povo, vendo que as outras nações tinham rei, quis estabelecer um rei de Israel. E Deus deu um rei segundo o coração do povo. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul desobedeceu a Deus, foi rejeitado por Deus. Deus levantou um rei segundo o seu coração. Depois do reinado de Davi, que o rei segundo o coração de Deus, quem assumiu? Salomão. E depois de Salomão? Roboão. Preste bem, quando Roboão assumiu o reino de Israel, o reino de Israel era conhecido pela sua luxúria, pela sua riqueza, e a carga tributária era alta para manter todo aquelas maravilhas que tinha no reino de Salomão. O povo, enfadado com a carga tributária, pediu para Roboão aliviasse a carga tributária. A Bíblia diz que Roboão não seguiu o conselho dos anciões, seguiu o conselho dos mancebos, dos jovens, e falou: se meu pai cobrava imposto, eu vou duplicar, meu jugo vai ser mais pesado. Houve uma revolução. 10 tribos se uniram, fizeram a sua capital em Samaria. A Bíblia vai chamar essas 10 tribos como Israel, mas quando fala de Israel nesse contexto, está falando do reino do norte. E 2 tribos, Judá e Benjamim, reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. Então eu quero que vocês visualizem agora, Israel está dividido, 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. Reino do norte
com a sua capital em Samaria, Reino do Sul com a sua capital em Jerusalém. Alguma dúvida? Não. Reino do Sul, com duas tribos, Judá e Benjamim. A Bíblia, nesse contexto, quando você lê, vai falar Judá. É duas tribos, Judá e Benjamim. Vai falar de Judá. Elas tiveram 20 reis. Alguns distanciaram, mas a maioria foi reis tementes ao Senhor. Ao reino do norte, já não. O reino do norte teve 19 reis. Um pior que o outro. Vamos ver se me dá o nome de um rei ruim do reino do norte. Que a sua mulher era... Hoje nós falamos que tem muito... Acabe e Jezabel. Esse casal foi um dos piores que teve no reino de Israel. Deus mandou um juízo, preste bem, o reino de Israel está dividido, o reino do norte e o reino do sul. Caiu o império. O império, qual o império? Egípcio. Tanto é que José foi vendido no Egito. E entrou o império assírio. Então você já vai posicionar de outro império. O império assírio dominou o reino do norte. Então o reino do norte, as 10 tribos estavam lá. Os assírios dominaram, mandaram os colonos assírios para povoar ali. Então ficaram ali os habitantes do reino do norte com o povo assírio que estava colonizando ali. E isso foi fundido outra raça, os habitantes do reino do norte com a nação dos assírios. Aí se originou os samaritanos. Então há uma incompatibilidade. Biblicamente, as 10 tribos foram extinguidas, foram desfeitas. Surgiu uma nova nacionalidade, os samaritanos. Então os samaritanos são o ajuntamento dos assírios com os habitantes do reino do norte, com a sua capital em Samaria. Por isso que são chamados samaritanos. Isso foi uma forma, deixa eu dar uma revelação, de o inimigo, se o inimigo consegue tirar toda a identidade de Israel, uma raça mista, Deus não poderia cumprir a sua promessa. Por isso que Deus permitiu Judá e Benjamim não ser dominado pelos assírios, porque manteram a integridade para preservar a linhagem que vinha, a promessa de Deus. Aí nós cantamos uns hinos assim: Ele é o leão da tribo de Judá. Por que nós cantamos isso? Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Se Judá fosse parte das tribos do reino do norte, se transformaram nos samaritanos, esse hino não poderia ser. Mas havia uma promessa, quando Jacó profetizou para os seus filhos. Dentre das promessas, Jacó profetizou para Judá: o teu cetro, o teu reinado será eterno. Em outras palavras, nunca faltará o cetro sobre. Então, quer dizer, tinha que vir o rei de Judá. Então, por isso que houve a preservação. Então, o reino do norte entraram num cativeiro assírio, se transformaram em os samaritanos. O reino do sul também, depois de 150 anos dos assírios ter dominado o reino do norte, foi dominado agora por um outro império. Qual foi? O império egípcio caiu, quando o império assírio assumiu, dominou o reino do norte. Quando o império assírio caiu, veio outro império. Qual foi o império sucessor ao império assírio? O império babilônico. Aí no império babilônico houve um cativeiro agora no reino do sul. Mas o que aconteceu? Houve a mistificação? Não. Levaram cativo por 70 anos.
depois de 70 anos, houve a libertação. Com Ciro, né? Por Ciro. Aí já entra outro império, por isso que eu estou posicionando o egípcio no começo, o assírio no domínio do império do cativeiro do reino do norte, agora o babilônico que no domínio do reino do sul, e agora já está entrando outro império, Medos e Persas, que foi o rei que decretou a restauração de Jerusalém, que veio. Então aí você já vê o posicionamento de 4 impérios. Porque os judeus não gostavam dos samaritanos, porque samaritanos na visão não era uma raça pura, era uma raça mestiça, tinha uma adoração misturada, misturada. Eles entraram muito em idolatria, entraram em muitas coisas, não manteram a integridade. Então, quando nós olhamos aquele texto da mulher samaritana falando com Jesus, porque ele ficou admirado como do judeu, porque entre as orações dos judeus daquela época, eles oravam todo dia agradecendo por não ser samaritano. Essa é a grande questão. Então, quando se vê aqui, então vê a incompatibilidade que existia entre as duas raças. Entenderam? Então sempre nós vamos dar uma pinceladinha assim no panorama bíblico. Porque o obreiro, quando abrir uma palavra, ele tem que saber é reino do norte e reino do sul. Né? Que cativeiro que estava? Babilônico ou sírio? E por incrível que pareça, irmãos, o Instituto de Pesquisa Cristã diz que a maioria dos obreiros, uma faixa, segundo a estatística deles, 70 e poucos %, não sabe definir a respeito dos samaritanos. Qual é a origem do samaritano? Coisa tão simples assim. Então muitas pessoas, muitos pregadores pregando sobre a mulher de Samaria, mas não está sabendo. E o fato até mesmo de Jesus falar ali onde adorava, que eles adoravam no Monte Gerizim. Gerizim. Por exemplo, no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Quando Jesus foi para pegar aquela mulher, para pregar para aquela mulher samaritana, Samaria fica no vale, bem entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Se nós olharmos no vale, Monte Gerizim e Monte Ebal. Quando nós olharmos, quando Moisés foi na peregrinação, ele pôs 6 tribos no Monte Gerizim e 6 tribos no Monte Ebal. Monte Gerizim profetizava maldição, Monte Ebal profetizava bênção. Era bênção profetizada no monte, e o Monte Gerizim profetizando maldição. O Vale de Samaria bem no meio. Quando Jesus foi para passar, foi levar uma decisão para aquela mulher: Gerizim ou Ebal? Maldição ou bênção? Então tem tudo um contexto isso que vale. Então, panoramicamente é isso que nós vamos falar. Vamos sempre falar 15, 20 minutos no estudo panorâmico. Irmãos, eu sei que é muita informação, mas deram para captar pelo menos a origem dos samaritanos? Onde se originou? Os samaritanos se originou do Reino do Norte. O Reino do Norte se originou por quê? Por uma revolução na gestão do reinado de Roboão, filho de Salomão. Então já vai se posicionando. Amém? Amém. Irmãos, vamos analisar um texto. Eu quero que vocês analisem agora com uma análise crítica. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18. E Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Por que eu citei essas duas passagens? Porque, preste bem atenção, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, vai falar do nascimento de Jesus.
No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, também vai falar do nascimento de Jesus. Recapitulando, Mateus capítulo 1, versículo 18, fala do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, também fala do nascimento de Jesus. Qual a diferença que tem do relato do nascimento de Jesus em Mateus e do relato do nascimento de Jesus em Lucas? Quem pode me falar? Qual a diferença que tem? Mateus, ele vem com a genealogia. Vem com a genealogia. Tem mais uma coisa mais focada nisso. Resumindo, preste bem atenção, uma análise crítica. Eu vou procurar uma mensagem sobre, nesse texto, o nascimento de Jesus. Eu vou falar, quando eu analiso o nascimento de Jesus em Mateus, está falando no ponto de vista de José. Nascimento de Jesus. No livro de Mateus, no ponto de vista de José. O nascimento de Jesus, relatado em Lucas, no ponto de vista de Maria. A José queria esconder. Sim. E o anjo anunciou aqui, está sendo claro que o anjo anunciou, né? Sim. Mas você vê que aqui, no contexto do nascimento de Jesus, está contando, se tem um personagem aí, físico, é José. E no contexto lá em Lucas, está falando no ponto de vista de Maria. Isso é uma análise. Aqui, ó. A única coisa que está falando de Maria aqui, ó, é no versículo 23. A virgem engravidará. Mas no contexto está falando de José. Está falando da intenção dele de largar. Está falando a história dele. A única coisa que se refere a Maria é a virgem, que a virgem engravidará. E lá, no contexto, lá só fala de Maria. É isso que eu quero que vocês analisem, porque agora nós vamos fazer uma análise desse texto, uma análise crítica. Por exemplo, nesse texto está chegando o cumprimento de uma promessa. Qual é a promessa? Onde está essa promessa? Aqui está chegando o cumprimento de uma promessa. Aonde profetizar, onde a Bíblia profetiza que uma virgem conceberia, que Deus viria através de uma virgem. Isso chama, por exemplo, eu vou pregar uma mensagem sobre promessa. Quem tem promessa de vida? Quem tem promessa de Deus? Glória a Deus. Isaías capítulo 7, 14 tem uma promessa. Diz assim: portanto o mesmo Senhor nos dará um sinal, a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. 740 anos o profeta Isaías fez uma promessa, vai chegar um dia que a virgem conceberá. Já está falando algo inviável, não é? Uma virgem conceber e dará à luz a um filho, dizendo que seria um homem, e o seu nome será Emanuel. O que é? Deus conosco. Está chegando aqui. Então a promessa de 740 anos veio. Aí, então o tema que eu vou usar dentro de uma reflexão dessa, estou dando um exemplo, pode ser? Promessa, cumprimento de promessa. Chegou o dia
que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida, com 12 anos, a mulher já era aliançada pela família com casamento com outra família, com outro representante de outra família. Nesse contexto, segundo os historiadores, Maria tinha 16 anos. A Bíblia diz: Maria estava prometida, comprometida. Deus cumpre promessa em pessoas dispersas? Não. Ou Deus cumpre promessa com pessoas comprometidas? Então aqui já tem um tópico dentro de uma mensagem que eu posso falar de comprometimento. Davi, quando recebeu a promessa de Deus, ele estava onde? Paz. Moisés, quando recebeu a promessa de Deus, onde ele estava? Estava trabalhando. Gideão não estava malhando trigo no lagar. Então Deus, quando chama pessoas comprometidas. Interessante, quando Samuel foi ungir Davi como rei, os 7 irmãos de Davi estavam na casa, um dia à tarde, e Davi estava comprometido. Então isso aqui já tem uma colocação, de repente, que pode falar de comprometimento. Como Eliseu, né? Eliseu, você vai ver na Bíblia, a Bíblia dá um exemplo de Deus chamando pessoas comprometidas. Deus nunca chamou ninguém que não estava fazendo nada. E quando não estava fazendo nada, quando não tinha pescado peixe nenhum, Deus fazia pescar uma grande pesca para chamar. Falar, não, para mim. Porque para buscar Deus você tem que renunciar. Se não tiver renúncia, você não pode seguir a Deus. Então sempre vai ter alguma coisa para renunciar. Se Deus chamasse Pedro quando ele não tinha pescado nada, o que ele tinha renunciado? Nada. Essa é a grande questão. Por exemplo, José seu marido, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida. Ela estava grávida de José? Não. Ela estava grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Então, peraí. O que ela estava gerando, a promessa que ela estava gerando não era dela. A promessa que ela estava gerando era de quem? Deus. Aí, também abre um leque para você pregar no tópico. Gerando a promessa de Deus. Ela estava gerando a promessa de Deus, e a Bíblia vai dizer, por exemplo, quando fala gerar a promessa de Deus, é estabelecer em nós a vontade de Deus, não é? Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. Espera aí. Seja feita em mim a tua vontade. A Maria, ela estava fazendo nela a vontade de José? Não. A vontade de Deus. Então, o que eu estou falando é dentro de uma análise, para você ver, isso que eu estou falando é tópicos que você vai, dentro de uma mensagem, você vai explorando. Maria estava comprometida, ela tinha um comprometimento. Você pode falar sobre um comprometimento, cara. Não viver uma vida aleatória, né? Estava gerando uma promessa. A promessa de quem? Era de quem? De José? Não, promessa de Deus. O que ela estava gerando não era dela. O que ela estava gerando era de Deus. Entendeu? Aí vem assim: projetando José seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. O que eu posso falar aqui? Dá um toque disso. Ela estava gerando algo que era de Deus e José estava querendo abandonar. Espera aí. Deus estava com plano na vida de Maria? Estava. José não estava com plano na cabeça dele? Qual era o plano de José? Separar. Agora, para se cumprir a promessa, o que precisa? Deixar de viver os meus planos para viver os planos de Deus. Foi isso que José fez. Ele tinha um plano, meu plano é separar. Mas quando ele descobriu qual era o plano de Deus, ele separou? Não.
Ele abriu mão dos planos dele para vivenciar os planos de Deus. Eita, glória. Nós estamos falando aqui, de 3 versículos. Quanto tempo você acha que já dá para pregar sobre isso? Entendeu? Abre o leque. É essa visão crítica que tem que buscar no texto. Vou vender essa. Ele dará luz a um filho. Projetando ele em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receberá Maria como sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta é esse? Isaías. Então, já aumenta, você já sabe quando você olha aqui que profeta. Você já sabe que foi Isaías. E a virgem engravidará, fala da profecia que nós lemos. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Olha aqui versículo 25, uma revelação. Ele, porém, não teve relação com ela, até que ela se deu à luz a um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Ele não teve relação com ele, se uniu a ela, casou com ela, mas não teve relação a ela enquanto ela deu a luz. Relação não é prazer? Aqui está falando nesse versículo que José não teve prazer enquanto não se cumpriu a promessa. Porque entre a promessa e o cumprimento há um processo. Sim. E esse processo não traz prazer. Foi isso que José está falando nesse versículo. Vocês concordam comigo? Entre a promessa e o cumprimento há o processo. E o processo traz alegria, traz prazer? Então aqui já prova disso aqui. Então esse é o ponto de vista, estou falando essas revelações, pelo lado de José. Agora vamos lá, Lucas. Um 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Jesus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando dela, o anjo disse: Agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação seria essa? Disse-a então o anjo: Maria, não temas, achaste grávida diante de Deus. Engravidarás e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como fará isso? Há uma promessa que veio se cumprindo agora para o lado de Maria. E ela, quando escutou essa promessa, ela falou: como isso vai acontecer? Como? Porque as promessas de Deus vêm na nossa vida, Ele não olha a circunstância para se cumprir. Não olha nada, apenas a promessa de Deus se cumpre pela palavra dele enviada. E a palavra dele vai se materializar, se cumprir naquilo que lhe apraz. Dentro de uma mensagem dessa eu posso respaldar essa linha de raciocínio, falar que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu posso citar um versículo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Eu posso falar de Jeremias, ele viste bem, pois velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então eu vou respaldar que Deus falou independente das circunstâncias. E posso usar um tópico, por exemplo, quando Deus diz, haja luz. O que teve? Será que alguém falou, não tem eletricidade, não tem usina hidrelétrica? Não, falou, haja luz, e houve luz. Então, quando Maria falou como, aí o anjo foi falando para ela, olha, e você vê que nessa história, é isso que eu quero que vocês entendam. Nessa história que o anjo está falando com Maria, ele põe uma outra personagem. Qual é a outra personagem que ele fala aqui com Maria? Espírito. Outra personagem física. Ele citou o nome de uma conhecida de Maria. Isabel. E ele falou, como você está falando? Como? Vou te explicar. Isabel é avançada de idade e estéril. Já está grávida de 6 meses. Então você queira ou não queira, o texto aqui está lançando duas gravidez, está lançando a gravidez de Maria e está lançando a gravidez de Isabel. Certo? E está falando as condições de Isabel, é de idade, é estéril e já está grávida. Até Isabel, tua prima, engravidou a sua velhice, sendo esse 6º mês para que ela considerar estéril. E quando ela perguntou, como vai fazer isso que eu não conheço homem algum, houve uma resposta do anjo no versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Como que vai acontecer a promessa? Através do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Então já está explicando para ela. E deu um exemplo, aquilo que Deus diz, é um exemplo, sua prima já não é estéril, tudo vai acontecer. Então, eu quero que vocês entendam que nesse contexto já colocou Jesus, José, Maria, Isabel. Aí, só que nesse contexto que nós estamos falando um contexto que estava em Nazaré. Aonde Jesus tinha que nascer? Por que Jesus tinha que nascer em Belém? Porque havia uma profecia também, uma promessa. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá um rei, cujo o seu principado é dos tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Está falando que sairia um príncipe eterno. Espera aí. Nós somos finitos, nós nem sempre existimos. A partir do momento que existimos, nós não temos fim, somos infinitos. Mas eterno é um ser que sempre existiu. Qual a diferença do ser humano e de Deus? O ser humano é infinito, mas Deus é eterno. Deus é um ser que sempre existiu. E Miqueias está falando que de Belém nasceria um rei eterno. Está falando que Jesus nasceria em Belém. Ele estava em Nazaré. Jesus, vamos falar que Jesus, esquece de Jesus como Jesus. Pensa que Jesus é a promessa. A promessa veio, estava se cumprindo. Mas tinha um local para a promessa se cumprir. A promessa, Jesus não poderia nascer em Nazaré. Porque o profeta profetizou que ele nasceria em Belém. Mas ele estava em Nazaré. O que aconteceu? Perseguição. Não, o rei Cirino fez um recenseamento. Que cada um tinha que se alistar na sua própria cidade. José era de Belém. José teve que pegar aquela senhora grávida, aquela virgem grávida, andar 160 quilômetros, sair de Nazaré para Belém para se passar o recenseamento. Então, para se cumprir a promessa,
O que tem que fazer? Licenciamento. Tem que sair de Nazaré para ir para Belém, tem que ficar na posição. Fora da posição não se cumpre promessa. Meu Deus. E muitas vezes, para entrar na posição, Deus manda um decreto. Foi um decreto que foi. Aquele rei, o Cirilo, governador da Judéia, ele deu aquele decreto, mas era a caneta de Deus em cima da mão dele. Faz esse decreto que eu vou fazer José sair de Nazaré, porque eu tenho a promessa para se cumprir em Belém, e ele está longe, ele não vai poder. Entendeu? Então, é Deus regendo Glória a Deus. a história. Sair do formato. Para sair dentro do cumprimento. Então, aqui, chegou lá, nasceu, tudo bem. Logo depois, aqui tem uma passagem, que quando Jesus foi nascer em Belém, teve 3 pastores, 3 magos, que acompanharam uma estrela e descobriram que estava nascendo um príncipe. Chegaram para Herodes. Herodes ficou curioso, né? E falou para os magos, olha, vai, descobre onde está, depois vem me informar. Não foi isso? Interessante, amados irmãos, que os magos deram 3 elementos para Jesus, mais valiosos da época. Que foi? Mirra, Ouro, incenso e mirra. Ouro era presente para rei. Incenso era presente para sacerdote. E mirra era presente para profeta. Quando eles deram, eles estavam reconhecendo um rei, um sacerdote e um profeta. Ouro, incenso e mirra. Só que os magos, quando tiveram encontro com Jesus, aqui vê isso aqui, e tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Preste bem atenção. Eles tiveram um encontro com Jesus e foi avisado para não voltar no mesmo caminho. O que eu posso aplicar a isso aí? Quando você tem um encontro com Cristo, você não pode voltar para o mundo. Quando você tem um encontro com Cristo, você não vive no mesmo caminho. Você encontrou o caminho. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez. Agora deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de uma análise aqui. Aí Herodes viu que os magos não veio, informou que eu vou matar todas as crianças que nasceram. Para onde foi José e Maria quando saiu o decreto de Herodes? Foi para o Egito. A Bíblia diz: a fuga para o Egito. Versículo 3: depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Quantos magos eram? 3. 4. O texto dá alusão a 4, mas é assim, fala assim, que cada um, pelo ouro, incenso e mirra, caracterizou assim 3, porque não está descrito nem mais um tipo de oferta, entendeu? Está escrito. A Bíblia diz que tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Então, o quarto foi lá e deu o quarto. Esse simboliza o quarto. Conseguiu entender? Sim. Uma linha de revelação. Então, veja bem. Deus tem todo o poder. E por que Deus fala para José fugir? Aqui, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o... Vamos aplicar aqui numa pregação. O que eu falo quando Deus fala para José fugir?
Cônjuge. Fugir. Aqui está fugindo. Por quê? Quem era Herodes? Rei. Tinha um artesanal de soldados de guerra. José poderia enfrentar ele? O que Deus está falando para José fugir? Falou, José, foge. Que essa luta não é sua, não é sua. Tanto é que José voltou quando Herodes morreu. E aí, outras palavras, Deus falou, José, foge. Deixa eu tratar com Herodes aqui. Vai lá. Só que José tinha que ir no Egito. E no Egito, o que José ia se manter no Egito? Ali tinha que cumprir mais uma promessa? Não, mas como se José se manteve no Egito durante 2 anos? O que ele fez no Egito? Vamos ver se vocês... Quando Jesus nasceu, o que José recebeu? Ouro, incenso e mirra. Ali foi a provisão que José recebeu para viver no Egito. Em outras palavras, se aqueles magos tivessem a revelação falar, José, esse menino vai nascer. O rei Herodes vai querer matar. Você foge para o Egito porque Deus vai tratar com Herodes. Mas no tempo que você estiver no Egito, já estou preparando aqui, ó, ouro, incenso e mirra para você se manter lá. Então você vai vendo que quando você vai explorando o texto, vai fazendo sentido. Quando João Batista no texto diz que a diferença de idade de João Batista para Jesus, quanto tempo é? 6 meses. Quando saiu o decreto de Herodes, que oferta João Batista teve para ir para o Egito? Onde a Bíblia fala, João Batista era filho de Zacarias com Isabel. Sim. Vivia de oferta, de manutenção no templo. Mas vivia uma vida bem modesta. Quando saiu o decreto, esse decreto atingia também João Batista? Atingia. João Batista não foi para o Egito? Não. João Batista foi para onde? Deserto. Por quê? Porque não tinha provisão. E se ficasse, teria morrido. Então João Batista foi entregue para ser cuidado pelos essênios. O João Batista teve uma formação essênica. Não é que viveu no deserto. Os essênios, eles se isolavam da sociedade e viviam em desertos, mosteiros. Então João Batista foi entregue para viver com os essênios no deserto. Por quê? Porque não tinha provisão para viver no Egito. Quer ver eu falar uma coisa que vocês nunca tinham pensado? Quando Jesus, no começo do evangelismo, que começa a chamar André, chamou Felipe, aí chamou Natanael. Quando Jesus viu Natanael, falou, eis um verdadeiro israelita, judeu, em qual não há engano. De onde me conhece? Fala, Natanael, antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Segundo a história, quando saiu esse decreto de matar as crianças, João Batista, Natanael e Jesus eram da mesma faixa etária. Quando saiu esse decreto, os soldados saíram para matar as crianças. A mãe de Natanael, na sua residência, tinha uma figueira no fundo do quintal, segundo a história deles. E ali ela fez um buraco ali na figueira, embaixo da figueira, e colocou Natanael. Os soldados viram, não estava escondido debaixo da figueira, não encontraram Natanael e a vida de Natanael foi preservada. E era um segredo que somente ele sabia. A mãe dele falou, Natanael, uma vez saiu, quando estava grande, saiu um decreto de matar as crianças, e Deus deu um livramento, eu te pus debaixo da figueira lá, você foi poupado da sua vida. Quando Jesus fala para ele, Natanael, antes de Felipe te falar, eu te vi debaixo da figueira. O que estava falando para ele? Olha,
Quando sua mãe te escondeu, eu já estava vendo você lá. Coisa linda, hein? Então, é isso que eu quero que vocês se aguçem no contexto da história. Então, muitas vezes, a gente vê um tema, por exemplo, não tem um catolicismo que fala que Maria salva, né? Ainda tem Ave Maria, cheia de graça. Tem uns que falam assim, não tem pinga, mesmo cachaça. Vê lá. Põe Lucas, capítulo 1. Cântico de Maria, capítulo 1, versículo. Quando Maria recebeu, ao ouvir a voz da saudação, o bebê gritou no seu ventre, naquela comunhão que teve com Isabel. E Maria começou a cantar um cântico, assim, ó. E disse Maria: a minha alma engrandece ao o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria precisou de Salvador? Ela está falando, ó. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria está reconhecendo que precisava de um Salvador. Como ela pode salvar se ela precisava de um Salvador? Exatamente. Só esse versículo bem explicado já tira. Já quebra um versículo. Amém? Amém. A intenção disso aqui é explorar um texto numa análise ampla. Vocês perceberam isso? Nós começamos a falar da visão de Maria, da visão de José, do plano de José, né? Das circunstâncias, do deslocamento para se cumprir a promessa. Tem passagens, por exemplo, nós estamos falando de promessa. Se eu quiser falar de sonho, qual é a mensagem qual o tema que eu vou usar? Aí que está a grande diferença. Daniel. Pode ser falado, mas se eu quiser falar de sonho, de promessa, quer ver um texto bem simples, falar de sonhos? 2 Reis. Eu estou tentando dar uma visão de uma crítica para sair do tradicional. Amém? Eu vou dar 2 versículos aqui para a gente desenvolver uma linha de raciocínio. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Segundo livro de Reis. E deixa eu fazer uma correção. Tem pessoas que vai ler Reis é livro. É segundo livro de Reis. Não é Crônicas. 4:9. Aí eu contei só para abreviar assim, ó. Disse ela a seu marido, está falando de Eliseu: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem De Deus. A sunamita fala para o marido: esse homem que passa, eu vejo que é um santo homem de Deus. Aí depois tem o contexto. Eliseu fala que ela daria a luz. Aí no versículo 16, disse Eliseu: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela:
Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua. Está falando que. O que ela está falando? Que Eliseu estava. Preste bem atenção. No versículo 9, falou que ele era um santo homem de Deus. No versículo 16 está falando: ó, não faça isso, não minta para a sua serva. Está chamando ele de mentiroso. Por quê? O que aconteceu entre o versículo 9 e o versículo 16 para ela chamar ele de mentiroso? Uma promessa. Ele falou algo que ela não acreditava. Se falou algo que ela não acreditava, é porque um dia ela acreditou. Vocês concordam comigo? Sim. Então, o que ele falou para ela é algo que um dia ela sonhou. Estou conjecturando, mas já não sonhava mais. Ela teve um sonho de um dia ser mãe, né? Foi frustrada. Quando profetizou para ela que ela seria a mãe, falou: não mintas, porque como isso. Alguma dúvida? Podemos chamar que ela tinha um sonho de ser mãe? Pelo contexto? Porque ela não fala: eu não quero isso. Ela tinha um sonho. O texto vai dizer porque, né? E tanto é que o profeta buscou uma direção de Deus para abençoar ela. Não é? A bênção é aquilo que eu não quero. O profeta, pela direção de Deus, veio com algo, não veio dar prata, não veio dar ouro, falou: ó, você vai dar uma luz. Porque ela teve um sonho. E esse sonho já não existia. Mas Deus, através do profeta, prometeu. E o que aconteceu? Podemos pôr o nome aqui, ó. Versículo 17. E a mulher, porém, engravidou e deu à luz. Vamos pôr o nome nesse menino que nasceu? Podemos pôr o nome dele de sonho? Sonho. Não é? Ela não tinha um sonho, que não acreditava mais, mas profetizou e nasceu. E a Bíblia vai dizer: a mulher, porém, engravidou e deu à luz a um filho. Deu à luz. Repita comigo: o sonho nasceu. Sonho nasceu. Versículo 18: tendo o filho crescido, fala comigo, o sonho cresceu. Sonho cresceu. Disse a seu pai: ai minha cabeça. Versículo 19: a minha cabeça. Você põe: o sonho adoeceu. Ai minha cabeça, adoeceu. Versículo 20: logo pegou para sua mãe, o menino esteve no colo dela até o meio-dia, então morreu. O sonho morreu. Poucos versículos. O sonho que ela não acreditava nasceu, cresceu, adoeceu, morreu. Quando morre, faz o quê? Enterra. O que essa moça fez? Aí já está uma mensagem. Não enterre seu sonho. Faça o que essa mulher fez. Ela foi na origem de onde veio o sonho. Então eu, particularmente, nessa simplicidade, se eu for falar de sonho, de promessa, eu procuro um texto desse aqui que dá mais amplitude para você falar do que o próprio passagem de José o sonhador. O sonho nasceu. É algo que não. O sonho. É como um prego isso aí. O sonho nasceu, o sonho cresceu, adoeceu, morreu, mas não foi enterrado. Não enterre os seus sonhos. Tá filmando isso aí. Está vendo a simplicidade do texto? É isso aí. Só para encerrar, que é 9 e 10. Se eu perguntar para os irmãos, quem foi Enoque? O que vocês vão falar para mim? Biblicamente, quem foi Enoque? Quem foi Enoque? O pastor já falou. Se eu falar para você assim, quem foi Enoque? O que a Bíblia fala de Enoque? Quem é Enoque? É 5:22, né?
Isso é forte. O Enoque que nós falamos, aqui ó, capítulo 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22, a parte A. Andou Enoque com Deus. Então Enoque foi conhecido por ter andado com Deus. Você conhece o outro Enoque na Bíblia? Volta a Gênesis 4, 17. Não é o mesmo Enoque. Aqui está falando do filho de Caim. O Enoque nós falamos no capítulo. No capítulo 5 é filho de Matusalém. Agora nós vamos falar do Enoque, filho de Caim. Ó, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu o nome do filho Enoque. Tinha um Enoque, que o pai dele, Caim, edificou uma cidade e deu o nome da cidade, Enoque. Quando ele deu o nome da cidade, qual foi o propósito dele? De fazer Enoque ser conhecido. Aí eu perguntei para vocês, quem é Enoque que vocês conhecem na Bíblia? O que vocês falaram? O que andou com Deus. Teve um Enoque aqui que tiveram o objetivo de pôr ele em destaque como o nome de uma cidade para ser conhecido. Vocês não conheciam, mas vocês conheciam o Enoque que andou com Deus. O que faz conhecido não é postagem em Facebook. O que faz conhecido não é fazer glamour no nome. O que faz ser conhecido e ter uma história é andar com Deus. É coisa simples, mas é bíblica. Amém? Isso aqui é quando você vai num evento, tem muita gente querendo ser estrela, aí você dá uma pincelada dessa. Por exemplo, há pecado de ser estrela? Não. Por exemplo, você pode seguir estrela? Os magos seguiram estrela? E aonde a estrela levou eles? Os magos seguiram a estrela, nós falamos deles hoje. E aonde eles chegaram? Pode ser estrela, desde que a estrela direcione para Jesus. Agora tem estrelas que direcionam. Eu sou, eu faço, eu prego. Pode ser estrela, pode ter destaque, sim, para que toda essa atração seja direcionada a Jesus. Os magos foram olhando para a estrela, mas a estrela apontava para Jesus. Amém? Amém. É 9h15 já. Mais alguma consideração? Os irmãos, o que eu estou tentando, assim, dentro da minha intenção, é que aguce o sentimento de uma análise crítica. Nem nesse texto que nós lemos hoje sobre o nascimento de Jesus, vocês perceberam a amplitude que dá para falar? Então é isso que, explorando o texto, isso chama exegese. Você está fazendo uma análise, uma pesquisa mais profunda. Amém? Amém? Amém. Alguma consideração? Então vamos colocar de pé. Eu vou passar. Uma folha do seu pé já fica no seu cabelo. Não, vou deixar aqui.
estar agradecendo a Deus? Pai, é pelo poder que é no teu santo e glorioso nome, Jesus de glória, meu amigo fiel verdadeiro Espírito Santo, somos muito gratos a Ti por este momento maravilhoso, apóstolo, que temos proporcionado, este momento de crescimento, ó Pai. Eu creio, Senhor amado, que nesta noite, ó Pai, nós iremos sair daqui, ó Pai, com uma mentalidade diferente, porque o Senhor falou com cada um de nós de uma forma diferenciada. Espírito Santo, nos capacita, nos revisa, nos aplica. Eu também te peço em favor da vida do pastor Domingos, da sua esposa, o seu lar, a sua casa, os seus familiares, que o Senhor venha, Senhor amado, a direcioná-los, que o Senhor venha fazer algo novo na vida deles, que o teu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Espírito Santo, assim como foi semeado nas nossas vidas, como eu sempre te peço, Paulo semeia, Paulo rega, e quem dá o crescimento ao Senhor, que o crescimento venha da tua parte, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Pai, da mesma forma o Senhor nos trouxe em paz, em segurança, nos leva debaixo de bênção, nos leva debaixo de segurança, seja tu conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca para favor, possamos receber, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas comunhões e consolação do Espírito Santo venha ser com cada um de nós, para todos sempre, até a vida de Cristo. Todos digam amém. Deus abençoa. Agora, só sempre um pouquinho, que vai estar fazendo passar a listagem. E assim, ó, quando eu falei aqui, deixa eu